E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a eleição é amanhã. Haja corações, hein? E gente, o dia de ontem foi extremamente movimentado, não tinha como ser diferente. Tivemos aí o debate da Rede Globo, o último debate deste segundo turno. E obviamente, a gente vai ter que comentar sobre isso no vídeo de hoje. Separei alguns comentários que eu acho que são relevantes, algumas matérias que saíram aí sobre o debate, principalmente da turma que tá fora da bolha da dita direita. Então tem muita coisa pra gente comentar. Depois quero falar com vocês sobre algumas movimentações aí que tá acontecendo nesse cenário político, algumas coisas que aconteceram. O Temer ontem foi chamado de golpista, já saiu notícias sobre o Temer, saiu notícia interessante sobre a Simone Tebet, sobre o Armínio Fraga, sobre a turminha aí, e o consórcio, o consórcio tá que tá, né? Eles, nessa final de temporada, esse final de campeonato, o consórcio pisou no acelerador com tudo. Tem algumas coisinhas bem especiais que eu quero mostrar pra vocês. Depois, voltamos a falar de disputa eleitoral. Saíram algumas pesquisas no dia de ontem, interessantes, inclusive duas pesquisas na verdade, colocam Bolsonaro liderando a nível nacional. Quero falar com vocês sobre isso, quero falar com vocês sobre o estado de São Paulo e mais algumas coisinhas que dizem respeito aí a, como posso falar, né, os compromissos finais da campanha de ambos os candidatos. Como é que foi o segundo turno dos dois? E por fim, quero falar sobre alguns observadores internacionais que já chegaram para acompanhar aí as nossas eleições e algumas coisas que já estão acontecendo, algumas matérias que saíram, inclusive temas que estão ligados a 2023, a Agenda Verde e mais algumas coisinhas. E vamos começar. Já quero começar até falando sobre o debate, meio que analisando o final dele, né? Sempre aquela pergunta, e aí, quem que ganhou o debate? Bolsonaro, o adversário, William Bonner? Porque ontem foi um debate, né, de 3 pessoas, né? O Bonner, ele chegou ao ponto de pedir direito de resposta. Mas tudo bem, isso foi um capítulo à parte. E olha só que interessante, né? Ambos aqui são pessoas que não apoiam Bolsonaro, o Escostegui lá do bastidor e a Miriam Leitão. A Miriam a gente sabe até qual lado dela. O Escostegui fala o seguinte: perceba que a hora da postagem é basicamente o mesmo. Um às 10h03, o outro às 10h09. E olha como as postagens são completamente opostas. O Escostegui diz, por mais que Lula tente, não consegue ficar incólume aos ataques de Bolsonaro. Fica irritado. Irritado. Eleva a voz. Sempre que se altera, Lula perde. Quando fala sobre política, empata ou ganha. A Miriam Leitão, por outro lado, fala: Lula não aceitou as muitas provocações de Bolsonaro, que apostou na agressividade. Bolsonaro começou nervoso, errando na dicção e acabou o primeiro bloco atrás. Tem um vídeo aí que tá circulando, né, sobre o Lula, que ele se encontrou com um cara aí que tá todo mundo tentando descobrir quem foi que ele se encontrou. Porque ele começa a falar, ser embaixador é isso, começa a enrolar a língua. Então, de dicção, eu acho que a Miriam Leitão ela tem que rever um pouquinho o que ela tá falando. Mas você vê, né, são tweets que são antagônicos. Um diz, o Lula tava nervoso. A Miriam Leitão diz, não, o Lula não tava nervoso. O Lula não caiu em nenhuma provocação. Aí a turma do consórcio, né, também vem aqui a Bela Megali. Lula pautou as principais questões. Não mostrou nervosismo e foi para o ataque. Não mostrou. Logo no início do debate, o cara tava com um terno aberto, meio vermelho assim, meio suado. Mas tudo bem. Bolsonaro falou de sempre, para a bolha. Os dois falharam em apresentar propostas. No balanço, Lula se saiu melhor. Essa é a opinião da Bela Megali. E aí vem a Dora Kramer, lá da Rádio Bandeirantes, para falar o seguinte: cada bolha vê o debate que lhe interessa. Os colegas estão incluídos. Ou seja, o debate de ontem, você tenta procurar aí na imprensa, o consórcio como um todo tá ressoando aí a ideia que o Lula venceu. A turma da direita tá falando que Bolsonaro venceu. A meu ver, Bolsonaro se saiu melhor, mas eu realmente acho, né, até essa vez, sem passar pano nem nada, eu acho que esse debate, se o último, né, da Bandeirantes, a turma falou que foi um empate, aí Bolsonaro levou por pontos, eu acho que esse realmente foi tipo isso. Foi um debate, um empate, meio que o Bolsonaro levou ali nos pontos. Eu acho que os principais méritos aí que Bolsonaro pode ter, os principais créditos, né, os principais ganhos dele estão nos recortes. Acho que os recortes podem ter uma capacidade grande de viralizar. Ontem Bolsonaro falou assim, algumas coisas que realmente chocaram. Teve um tempo, tava acompanhando no Twitter, fazendo um comentário ou outro, chegou uma hora que eu falei, agora tá ficando complicado, Bolsonaro. Você tá falando algumas coisas que se eu for twittar, vixe, aí vai ter problema, né? Capaz de ser acionado aí na justiça. Mas tudo bem. Mas vamos falar mais sobre o debate. Teve uma coisa especial que eu acho que o Bolsonaro teve uma vantagem muito grande. E inclusive que eu acho que pode trazer alguns votos para ele. A gente chega lá. Só que vejam o seguinte.
duas pessoas que eu acho que estão acima de qualquer suspeita, ou vocês vão me falar que o André Guedes é bolsonarista. A Bela Megali também sabe que não é. E ambos relatam uma mesma coisa que diversas pessoas notaram. Era um debate que, assim, Bolsonaro falava alguma coisa e o adversário não respondia. Bolsonaro começou lá, inclusive, questionando a questão do salário mínimo, o 13º, a gente chega lá. E aí o André Guedes fala o seguinte, ó, Lula pensa que tá sendo bacana quando diz que vai ignorar as perguntas e falar de programa de governo. Está desrespeitando o debate. Isso se faz em programa eleitoral. A Bela Megali diz, ó, Lula promete debate de propostas no próximo bloco, como prometeu nesse, mas nada foi falado sobre programas das campanhas até o momento. Bolsonaro fazia uma pergunta, encurralava ele e ele, não vou mais responder. População, me perdoe, esse cara só faz mentir. No próximo bloco, só vou falar de programas. Aí vinha o próximo bloco. E ele ficava mais uma vez perdido. E mais uma vez batendo na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. O André Guedes, ele pontuou alguma coisa aí que acho que as pessoas também notaram. Envolve temas, envolve, quem sabe, uma falta de isonomia. Ou vamos falar assim, né? Tinha um candidato que estava jogando em casa e tinha um candidato que estava jogando fora de casa, né? Seu apoio da torcida. O André Guedes diz, ó, bem enviesada essa escolha de temas, hein? A maioria ali é pro Lula surfar. Tipo, ele sai listando temas ligados à esquerda. Cadê corrupção? Tema aí que, quando o Bolsonaro trouxe corrupção pra mesa, o próprio Escosteguini no início do vídeo falou, né? O Lula ainda não sabe lidar com isso. E o Mamãe Falei, até o Mamãe Falei, fala o seguinte, Lula, vamos falar sobre a questão previdenciária. Bonner, esta opção não está no painel. O cara sequer consegue escolher entre 6 temas propostos. Tinha 6 temas. O cara tinha que escolher um. Tá lá, grandona. Ele escolheu um tema que não estava no telão. Esse foi o debate de ontem. Assim, foi realmente assim assustador. Teve algumas coisas também que chamaram a atenção. Ao longo do dia, a turma da esquerda tentou criar alguns factoides, soltarem alguns vídeos, do Bebiano, inclusive, o Paulo Marinho, tentando entender que à noite teríamos grandes revelações. E o Pedro Burgos fala o seguinte, ó, ficou assistindo esse desastre até o final esperando uma revelação, né, daquelas feitas pelo Lula? Pois bem, você foi janonizado. Tá brincando aí com a palavra do Janones, né? Você caiu na mentira, bicho. Você caiu na mentira. E esse debate, ele poderia ter sido realmente uma oportunidade boa de sanar algumas mentiras. Bolsonaro ele já abre perguntando sobre uma questão bem importante. E uma das mentiras, assim, e além de não responder essa questão, algumas mentiras foram reafirmadas no debate. Quantas vezes nós não já falamos sobre a questão dos 33 milhões de pessoas que estão na miséria, que foi um estudo aí feito por uma ONG, um instituto, que é até meio suspeito. O próprio presidente aí do IPEA trouxe números, gráficos para mostrar que a coisa é meio complicada. Bolsonaro já tinha dito aí várias e várias vezes, falando, cara, como é que vocês estão falando que essas pessoas todas estão na miséria por causa disso, daquilo, outro, etc. A gente tá sem fila no Auxílio Brasil. Se você conhece uma dessas pessoas, pelo amor de Deus, falem para elas, tentar contatar, sabe, a agência responsável, lá na Caixa, etc. Resolver a coisa aí. E ter acesso ao Auxílio Brasil e sair da miséria total. Aí não adianta. Você vê que a coisa é tão absurda. Eram 10h15 da noite. Tava no início do debate, tinham que 45 minutos rolando. O Escostegui falou, uma das maiores cascatas que colaram nessa campanha é o número de 33 milhões de pessoas passando fome. Não procede. Não procede. Mas nem adianta mais esclarecer. E esse foi um dos temas que a turma da esquerda, com apoio do consórcio, nosso consórcio martelou esse número de forma, sabe, repetitiva, encheu o saco. Você vê que essa eleição, a gente está chegando ao fim, infelizmente, muitas narrativas totalmente descabidas, para não chamar de mentirosas, foram colocadas na mesa, muitas delas pelas mãos do consórcio. Nem para falar que foi pelos candidatos. Teve outro tema também que você via, cara, a coisa não para em pé, não tinha nem para que ficar colocando em xeque. O adversário chegou para Bolsonaro para falar que
o governo atual não tem nenhuma política internacional, não tem diplomacia, não tem nada, sabe? Não, porque o Brasil tá totalmente isolado, ninguém quer fazer negócio com o Brasil. Gente, você dá um Google rápido aí, mas sabe, um Google realmente rápido, não falta material. Não falta material para ver coisas ligadas à balança comercial, etc. Eu até falo sobre isso. O Felipe Martins, que é do governo, ele cita, por exemplo, os acordos que foram fechados durante o governo Bolsonaro. 15 acordos. Mercosul União Europeia, Mercosul EFTA, facilitação de comércio no Mercosul, Brasil-Paraguai automotivo, Brasil-Argentina automotivo, Brasil-México veículos pesados, acordo de comércio eletrônico Mercosul, Brasil-Estados Unidos, protocolo de regras comerciais e transparência ao ATEC, acordo sobre o comércio de aeronaves civis da OMC, Uruguai, Zonas Francas, Mercosul, Singapura, Brasil-Colômbia, Zonas Francas, Brasil-Argentina, acordo de reconhecimento mútuo de homologações veiculares, adesão do Brasil aos acordos de 1958 e 1998 de requisitos veiculares da Unesco, acordo de subsídios à pesca OMC. Isso aqui só em termos de acordo. Fora, tu vai me falar que a visita de Bolsonaro, lá na Rússia, para garantir os fertilizantes, como é que quer falar que o Brasil está totalmente isolado? Isso aqui é uma narrativa que o consórcio vem colocando na mesa desde 2019, que Bolsonaro estaria colocando o Brasil, transformando o Brasil numa pária internacional, falando que o Brasil estava quebrando relações com o país, etc. Foi na gestão do Bolsonaro que, por exemplo, a questão ligada ao agronegócio, né? Eu lembro que a gente foi comemorado, deve ter uns quase um ano, Tereza Cristina anunciava que o Brasil estava comercializando com 200 mercados. 200 mercados diferentes. Mas não, era só aquela ladainha. Por quê? Por que você tirou? Por que você transformou o Brasil numa pária? Por que ninguém fazia comércio com o Brasil? E aí Bolsonaro falava, bicho, é só dar um Google. É só dar um Google. Você vê, ó, balança comercial. A associação aponta novo recorde em 2022. Isso aqui é de agora, ó, 23 de julho. Balança comercial registra superávit recorde de 7,3 bilhões em março. Matéria da CNN desse ano. Isso é 1º de abril. Mas não, assim, era narrativa atrás de narrativa. A gente chegou agora e ainda tá nessa. Realmente isso é uma campanha e que eu acho que foi bem justo, né? Todo esse processo eleitoral para Bolsonaro, eu acho que faltou empenho de alguns setores aí da elite brasileira, principalmente do consórcio. Aí você vê, teve um tema que chamou minha atenção logo no início, que foram as perguntas que Bolsonaro fez sobre a questão do salário mínimo. E eu acho que Bolsonaro não fez isso à toa. Eu acho que eu sei o que se passa na cabeça de Bolsonaro. E eu fico pensando, é tanta mentira que é colocada. Quando eu digo que Bolsonaro, né, come índio, faz isso, faz aquilo outro, é umas mentiras que é absurdas, ninguém acredita. Só que a gente conhece o nosso país, a gente sabe que nem todo mundo é esclarecido, teve oportunidade, né, de estudar mais a fundo, etc. Às vezes, sei lá, tem algum momento diferente na vida, tá um pouco mais velho, né? Ou então, sei lá, não teve contato com tecnologias, com a internet, está no interior, sabe? Aquela vida mais simples. Aí acaba ouvindo um rumor, acaba ouvindo uma afirmação que é a típica coisa que realmente pode impactar a vida das pessoas. Pode deixar as pessoas temerosas. Ao longo da campanha a gente viu diversas coisas, como por exemplo falar que Bolsonaro iria confiscar a aposentadoria, confiscar o Auxílio Brasil. O adversário de Bolsonaro falou, ó, o dinheiro caiu na conta, gaste, porque senão o Guedes vai tomar. Vocês lembram disso? E aí nos últimos dias, a turma veio com a história que não ia aumentar mais o salário mínimo, que o salário mínimo ia desaparecer e que não ia ter mais férias, que Bolsonaro ia acabar com o 13º e que Bolsonaro ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Inúmeras mentiras. Isso daí tá rolando já tem quase uma semana. Aí ontem aparece o fact-checking. Bolsonaro não disse que vai acabar com o 13º e hora extra, ao contrário do que afirma vídeo. Manipulação atrás de manipulação. Essa é a típica informação que pode causar algum tipo de estrago. E acho que foi por isso que Bolsonaro bateu bastante nessa tecla. Nessa reta final de campanha, Bolsonaro teve alguns percalços, né? Alguns probleminhas, algumas narrativas que cresceram, alguns golpes baixos. Não acho que a questão do Roberto Jefferson atrapalhou, falar, meu Deus, acabou, o Bolsonaro perdeu 20% dos votos. Não, talvez possa ter uma variação, mas ainda acho que foi mínima. Mas ainda assim, foi um problema que foi gerado. A gente poderia estar comentando alguma coisa melhor. Agora, você realmente vê, né, que
Nessa final de campanha, rapaz, a turminha do lado de lá pisou no acelerador. Só que como eu falei pra vocês, eu acho que tem um ponto aí bem positivo a Bolsonaro no final desse debate. Eu acho que essa é uma informação que pode gerar uma certa repercussão, mas antes disso, minha percepção, eu acho que passa mais ou menos por aqui. A Veja soltou uma nota falando o seguinte, ó: em debate pobre, maioria dos votos não convertidos saiu do jeito que entrou. E aí teve meio que uma pesquisa para saber quem ganhou e quem perdeu. E no final do dia, 80% das pessoas que assistiram meio que não tomaram uma opinião, e quem decidiu em quem vai votar ficou empatado. A minha quantidade de pessoas votou em Bolsonaro, decidiu votar em Lula, então 80% em aberto. Eu acho que foi um debate onde Bolsonaro se saiu melhor, mas eu acho que ele se sai melhor quando a gente olha pelo aspecto da direita. Ele fala coisas que a turma da direita escuta, entende e fala: cara, meu Deus, lavou minha alma. Bolsonaro falou tudo o que eu queria ouvir. E eu acho que isso é um ponto meio complicado, porque assim, eu fico pensando, o que o eleitor que ainda tá indeciso, o que é que esse cara quer ouvir? O que esse cara quer ouvir? Eu tenho horas que eu tenho realmente dificuldade de entender quem não vota em Bolsonaro. Eu falo, bicho, o cara realmente vai deixar de votar em Bolsonaro por quê? Porque Bolsonaro fala grosso, fala um palavrão aqui, outro acolá? Sério mesmo? Ou porque, sei lá, ele acreditou em todas aquelas notícias que saíram na época de pandemia, aquilo outro. Eu falei, cara, o que é que passa na cabeça dessa galera? Mas tudo bem, tudo bem. Como falei nos últimos 3 dias, eu acho que essa eleição, ela não vai ser decidida pelos eventos agora. Ah, teve um evento, a eleição foi resolvida. O segundo turno, ele foi construído ao longo de 4 semanas. 4 semanas. Comícios, agendas políticas, apoios políticos, que se transformaram depois em apoio eleitoral. Então muita coisa aconteceu, foram 4 semanas. Essa sensação de melhora econômica, que ela brotou na sociedade, isso é inegável. Você vê que os índices do governo melhoraram bastante, a aprovação do governo. Então, junto com isso tudo, a questão de abstenção, a gente fala sobre isso. Vocês, que eu acho que talvez seja um dos elementos mais importantes de todo esse cenário, né? É a pessoa comum, o tete a tete, convertendo voto a voto. Voto a voto. Bolsonaro, ele pode ter 24 horas na TV. Será que a pessoa vai ligar a TV para assistir Bolsonaro? Será que ela vai ser convencida só que apareceu na TV? Agora vocês, quando chegam, conversa com um, conversa com o outro, você senta, chega o cara, tenta explicar, bicho, olha aqui, aquilo outro. Porque pensa o seguinte, ó, Bolsonaro passa propaganda dele na TV. Mas a propaganda é porreta, fala várias coisas boas. O cara fala, bacana. Só que aí, às vezes, ao longo da propaganda, o cara que tá assistindo, ele tem uma dúvida. Pô, mas será que isso é isso aqui mesmo, aquilo outro? A TV não responde, né? Só se o cara for dar um Google. Já no tete a tete, você fala uma coisa... Vai me dizer que não é assim. Você fala uma coisa pro seu amigo, aí seu amigo fala, mas isso. Aí ele joga outra pergunta. Aí você tem a resposta. Aí você vai lá e dá mais uma resposta. Aí ele para, reflete, aí vai. Aí naquele dia ele não sai convencido. Mas ele já fica um pouco meio balançado. Aí você volta, no outro dia você já traga um papo, daqui a pouco, nada, ele te manda uma mensagem no WhatsApp, alguma notícia, que aí você vê que ele já tá, olha, ele já tá mudando de lado, ele já tá vindo mais pra direita. Então o tete a tete foi, eu acho que a coisa mais importante de todo o segundo turno. E você via o empenho das pessoas apoiando Jair. E amanhã a gente vai saber o resultado disso. Amanhã a gente vai ver a força de todos esses fatores unidos. Vamos que vamos. E aí, o debate de ontem, eu acho que o único momento que realmente causou um grande problema aí para os candidatos, e eu acho que foi o candidato aí da oposição, é quando ele fala sobre o MEI. Quem assistiu ontem o debate, né, ele falou aí sobre o MEI, na questão de trabalho, e eu acho que a fala dele, a imprensa vai falar que foi um gafe, que foi um deslize, e aqui eu só quero trazer alguns dados sobre o MEI. MEIs representam quase 70% das empresas em atividade no Brasil. Só em 2021, mais de 3 milhões de cadastros foram criados. Tem 14 milhões de microempreendedores individuais. Não adianta querer falar que só carteira de trabalho presta e MEI não presta. Não que foi isso que falaram no debate de ontem. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. É um assunto que eu parei para analisar desde o fim do debate. Tomou conta das redes sociais, muita gente explorando esse tema dentro da direita. Acho que é um ponto aí que pode fazer algumas pessoas pensarem. Com certeza nessa turma aí dos indecisos, tem uma galera que é MEI, né? A galera assim, às vezes tem um poder aqui de um pouco melhor, trabalha pra si mesmo, fala, pô, bicho, o cara tá pensando isso de mim.
Então, não sei. Acho que é uma questão que pode ser um pouco explorada, que é essa questão do MEI. Tanto que você vê, ó, até pessoas fora da bolha bolsonarista estavam comentando sobre isso. Você vê, ó, Favelado Investidor. MEI não é trabalho? Informal não é trabalho? Ele faz 2 perguntas. O Thiago Nigro estava fazendo uma live com o Bolsonaro ontem, mas não vai me dizer que esse cara é bolsonarista, né? Apareceu do nada fazendo um podcast e fala, ó, MEI é trabalho sim. E até o Rubinho Nunes do MBL, até eu falar dele, só a notícia ontem. Lula falar que MEI não é emprego só mostra que o Partido dos Trabalhadores sabe apenas o que é sindicato. Não tô falando que o Lula falou isso, só li a postagem do Rubinho Nunes. Então é um assunto que está tendo uma repercussão, tem muita gente que é MEI, então não sei qual vai ser o potencial também disso daí de desgastar os candidatos. E aí, pra gente meio que fazer já aqui um link, um gancho, para falar das próximas coisas, né? E o próximo tema. Olha que interessante. Se lembra que no vídeo de ontem, a Paula Schmidt, no artigo dela, né? Por que ela vota em Bolsonaro? Ela falava que muitas vezes o consórcio repete a mesma narrativa, às vezes com as mesmas palavras, sabe, com tudo igualzinho. E você vê uma ressonância, né, uma coincidência fora do comum, né, uma coincidência. E quem estava com o Bolsonaro ontem? O Cid. Eu acho que todos vocês conhecem o Cid. É o ajudante de ordens de Bolsonaro. Né? O cara tá com o Bolsonaro o tempo inteiro, não é de agora. Aí vem um Bernardinho, né, lá do Globo. Oficial do Exército, fardado e lotado na presidência, atuando mais uma vez como assessor de candidato em campanha. Ele é o ajudante de ordens de Bolsonaro durante quase 4 anos. Ele não tá ajudando só no debate não, meu filho. Aí você vê, o Metrópolis solta uma nota exatamente sobre isso. Bolsonaro leva militar que foi investigado pela Polícia Federal ao debate. Imagina, assim, cara, o que é que tem a ver uma coisa? Ele não fala assim, não, o Bolsonaro levou o assistente de ordem dele. Ele não falou isso daí? Não. O militar que foi investigado. Ele é criminoso? Ele foi considerado culpado? Não, ele foi investigado. Ah, tá aí. E daí? A gente sabe como é o consórcio, né? O consórcio tá demais nessa final de temporada. Mas vamos continuar. Durante o debate, o Lula falou que o Bolsonaro herdou aí, né, um governo de um golpista. E aí falou do Michel Temer. O Temer não gostou do que ouviu. Respondeu, saiu uma matéria no Globo, falando o seguinte, hoje está descompensado. Diz Temer sobre Lula, chamar de golpista. Acho que ele está descompensado, disse ao Globo, repetindo o termo que, pouco antes, Lula havia usado para criticar seu adversário Jair Bolsonaro no programa da Globo. Durante o debate, Lula disse que Bolsonaro recebeu o governo de um golpista, se referindo a Michel Temer. O ex-presidente do MDB disse que após o comentário de Lula, correligionários passaram a entrar em contato com ele para dizer que não irão mais votar no petista. Estou recebendo muitas mensagens aqui de gente que dizia que iria votar nele e não vai mais votar por causa disso. Muita gente do MDB está me mandando mensagem dizendo isso, mas, coitado, não posso culpar ele. Às vezes, a pessoa está em um debate e diz coisas assim. Aí no final até dá uma passada de pano, né? Debate de ontem. Eu trouxe isso daqui só era pra eu ter colocado depois das falas da Mira Leitão e da Bela Megali. Como é que tu quer me falar que o Lula não estava nervoso? Como é que o Lula não estava exaltado? Que o Lula não estava agressivo? Essa fala do Lula pode ter algum potencial de impactar a eleição dele? Talvez aí, né? Uns votos tinham a mais, a menos, mas não sei se é algo muito impactante. Mas é o candidato Paz e Amor. Continuando. Só falar aqui bem rápido, né? Para deixar aqui catalogado que a gente comentou e ficar de olho. Rubinho Nunes decide apoiar Bolsonaro, MBL diverge e vereador deixa o movimento. Essa notícia eu não quis trazer só por causa do Rubinho Nunes, para falar, ó, o MBL está se dividindo, mas cuidado, que eles continuam sendo amigos, etc. Isso daqui, a meu ver, o que é que pode estar rolando? Se lembra quando terminou o primeiro turno? Trouxe algumas vezes, uns 2 dias seguidos, se não me engano, comentários do vídeo do Nando Moura, do Arthur Duval, onde os seguidores falavam, pô, cara, nesse segundo turno não tem como ficar de braços cruzados, não tem como votar nulo, a gente tem que se posicionar, tem que fazer alguma coisa. O que eu acho que rolou é o seguinte, o Rubinho Nunes, ele quer apoiar Bolsonaro, o MBL não quer. E por que o Rubinho Nunes está fazendo esse movimento? Porque ele percebeu que, assim, pode ter algum tipo de pró, mas também tem um contra.
você não apoiar Bolsonaro, você seguir no barquinho do voto nulo. Então ele falou, ó, vou ficar de bem com o MBL, vou sair, porque ele tá notando que naquela base de seguidores que o MBL tem, né, que é a minha base do Nando Moura, etc., ele tá vendo que tem uma quantidade de pessoas significante que, assim, não querem votar nulo. Não querem votar nulo. Ou seja, Bolsonaro nesse segundo turno vai ter um apoio dessa turma que ele não teve no primeiro turno. É o suficiente para virar? Não sei. É mais uma coisa. Junto isso com abstenção, etc., o trabalho de vocês tete a tete, a campanha de Bolsonaro como um todo, os apoios políticos, etc., amanhã a gente vai saber. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia. No Royal ainda não, né? Tá todo mundo roendo nas unhas esse dia. Todo mundo nervoso. Aí ontem saiu a notícia do UOL. Tebet disse que mergulhou em abismo ao apoiar Lula, mas fiz por convicção. Ela falou que ela não sabia o que esperava ela, né? Era um precipício. Ela ficou assim temerosa, né? Era algo meio obscuro, não dava pra prever o que iria acontecer. Mas ela fez isso não porque ela está em busca de cargos. Ela não está em busca de cargo, mas sim porque ela tem convicção. Ela tem convicção no Lula. Tem convicção no Lula. Quem parece que se decidiu também, para surpresa de ninguém, é o Luciano Huck. Postou uma foto com a Simone Tebet e diz: remando na mesma direção, pela democracia e por um Brasil mais afetivo e eficiente. Bolsonaro não está disputando contra o candidato da esquerda. Bolsonaro está disputando contra todo um sistema. Todo um sistema. Todo um sistema. Quando você pensa assim, na boa, pensa assim nos grupos da elite, nos grandes grupos. Quem está apoiando o Bolsonaro? Pensa assim nos grandes grupos, né? Banqueiros, a TV, a mídia. Pensa, por que está apoiando o Bolsonaro? Até nível internacional. Aí você vê o Armínio Fraga, que tá, né, de um bom tempo aí apoiando o candidato da esquerda. Ele até teve a coragem de escrever um texto na Folha de São Paulo, Armínio Fraga, sobre uma conversa que ele teve telepaticamente. Uma conversa aqui imaginária que eu tive com o candidato. E aí, na conversa imaginária, ele disse que o candidato se saiu super bem, vai ter responsabilidade fiscal, isso, aquilo, outro. E aí ontem, o mesmo Armínio Fraga da conversa imaginária fala... Ele aponta receio sobre plano de Lula na economia. Um debate tá meio pobre. Isso depois da conversa imaginária, né? Acho que depois da conversa imaginária ele segurou. A conversa imaginária não foi tão boa assim. Nem adianta querer colocar o corpo fora. Tá apoiando a turma da esquerda há muito tempo, né? Não é de hoje. E aí, olha só. Mais uma vez o tema abstenção. É o que eu digo, né? A eleição, o Jair, eu não vi o Jair receber ajuda, né? Eu não vi a providência divina ajudando o Jair muitas vezes. Mas a turma da esquerda, ai. A ação pede que justiça obrigue Zema a dar transporte de graça no dia da eleição. Justiça determina que Zema libere passe livre na região metropolitana de Belo Horizonte no segundo turno. Isso porque Bolsonaro, né, tá em clima derrotista. Bolsonaro vai vencer? Não sei, mas todo dia, bicho, todo dia a turma tá numa preocupação com a abstenção, uma preocupação. Tem até um negócio que falava aí na Constituição sobre transporte grátis no dia da eleição, mas quem sou eu para falar sobre isso? Outra coisa que circulou bastante no dia de ontem, dentro aí dos círculos da esquerda, e eu queria fazer aqui só um breve comentário, porque tem algumas coisas que são extremamente orgânicas. Assim, tudo que é da esquerda é orgânico, tudo que é da direita é robô. Qualquer apoio que o Bolsonaro recebe é robô, né? Nunca é apoio orgânico. Ontem o Globo soltou essa nota. Oposição compartilha projeção em hotel de Nova York que dá adeus a Bolsonaro em 7 idiomas. Veja o vídeo. Aí eu te pergunto, quanto tu acha que custou isso daqui? De graça não foi. Não sei se foi muito. Ainda que fosse de graça, quem foi o responsável por isso daqui? Será que não era uma pergunta interessante?
Quem que fez isso aqui acontecer? Quem que tá pagando por isso? Nova York, Manhattan. Olha o tamanho. Só pra olhar notícia da imprensa. Tu já pensou se isso daqui fosse de direita? Era capaz de já ter uma investigação para saber quem estava por detrás disso. Seriam ameaças ao Estado democrático de direito, abuso de poder econômico, assédio eleitoral. São inúmeras coisas que estão sendo, né, colocadas na mesa contra pessoas que apoiam o Bolsonaro. A Folha de São Paulo tem até resposta. Quem está por detrás disso? Projeção apócrifa em Nova York critica Bolsonaro em 7 idiomas a 3 dias da eleição. Aí fala o seguinte, ó. A intervenção urbana realizada a 3 dias do segundo turno da eleição brasileira é obra de ativistas brasileiros e americanos que preferem se manter anônimos por receio de retaliações e de riscos à integridade física de integrante do grupo. Ah, sabem quem é, né? Mas vai ficar anônimo. Imagina se fosse de direita. É contra tudo isso daqui que o Bolsonaro tá lutando. Tudo isso aqui é o que representa a oposição ao Bolsonaro. Ontem também teve uma campanha, nossa, 100% orgânica. Os Vingadores vieram às redes sociais para pedir que as pessoas votem. Estavam interagindo com artistas da esquerda, Fábio Porchat, Paulo Vieira. Nem todo herói usa capa. Hashtags são mais de 200 mil tweets após interação de atores da Marvel sobre eleições brasileiras. Escrevendo em português perfeito. E tu já imaginou? Se isso daqui fosse um grupo de atores internacionais interagindo com perfis da direita? Ia ter uma investigação. Nada dá pra saber que isso daí, né? Disparos em massa? Pô, não sei, né? Estão casando impulsionamento de hashtag. É muito estranho. Mas não. Como é de esquerda sabe que é orgânico. Tudo na esquerda é orgânico. Só abrindo aqui um parênteses bem rápido, saindo um pouco da eleição, mas eu acho que isso aqui é interessante, porque envolve rede social, envolve até liberdade de expressão. Não cheguei a comentar em vídeo, mas acho que vários de vocês podem estar sabendo. Elon Musk finalizou a compra, agora realmente é o dono do Twitter. Ele fez alguns tweets interessantes nos últimos dias, trouxe só 3 aqui bem rápidos. Um é o seguinte, ó. O Twitter estará formando um conselho de moderação de conteúdo com ponto de vista amplamente diverso. Ele que vinha reclamando aí da total hegemonia da esquerda na hora de analisar algumas coisas. Depois ele diz, ó. Nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de conta acontecerá antes que o conselho se reúna. Ou seja, nada aconteceu ainda. Vai ter aí nos próximos dias algumas coisas, reuniões, etc., antes de traçar as novas diretrizes. O Elon Musk também respondeu à filha do Jordan Peterson. Ela falando, pô, Elon Musk, você não pode trazer meu pai de volta, né? Aqui no Twitter também, sabe? Fazer alguma coisa que faça que ele não passe o dia todo aqui na rede social. Ele diz, ó, qualquer pessoa suspensa por motivos menores e duvidosos será libertada da prisão do Twitter. E muita gente, inclusive, está falando aí na possibilidade do ex-presidente americano voltar. E o Elon Musk fala uma coisa que eu acho que é bem interessante, a mais interessante de todas, que é o seguinte. O Twitter é a minha rede social favorita, por diversas razões. E ele fala o seguinte, que eu acho que ele está relatando, né, a vida e o dia a dia de vocês. Uma coisa bonita sobre o Twitter é como ele capacita o jornalismo cidadão. As pessoas comuns, as tias do Zap, são capazes de disseminar notícias sem um viés do establishment. As pessoas trazem matérias do passado, furam a narrativa do consórcio. Aí vem a jornalista, né, do consórcio americano. E você considera o jornalismo cidadão de notícias locais? Você já esteve dentro de redações e viu o funcionamento diário para ver declarações sobre viés de notícias? Genuinamente curioso. Ele diz, ó, definitivamente mais próximo do jornalismo cidadão. As organizações de notícias locais são subestimadas e devem ter muito mais destaque no Twitter. Isso é realmente uma coisa que se passa, né? Aqueles blogs locais, são os blogs. Os blogs não prestam, né? Aquele blog que fala da Bahia, de Alagoas, Sergipe, não. O que prestam são os grandes jornais do consórcio. E o Elon Musk também falou que agora vai ser, né? A comédia vai ser legal no Twitter. As pessoas vão poder voltar a sorrir e fazer piadas. Que isso não estava acontecendo no passado. Voltando para o Brasil, e eu acho que isso aqui tem tudo a ver com eleição.
A gente já estava comentando nos últimos dias, toda vez que tem alguma notícia que envolve a pauta religiosa, o voto religioso, na maior parte do tempo, a imprensa sempre corta para a esquerda. Ou tenta colocar a notícia de alguma forma para prejudicar Bolsonaro. Aí lá vem a Folha. Fé e Brasil ficam na berlinda em meio à guerra espiritual e eleitoral. Bolsonaro encampa a ideologia de um Brasil governado por Deus. Olha só, viu? Quem diz foi São Paulo. Bolsonaro encampa a ideologia de um Brasil governado por Deus. Isso é verdade, eu não tenho como negar. Não tem como negar. Com influência cristã em todas as esferas. Sim, esse é Bolsonaro. O que ameaça o Estado laico, diz uma ala progressista. A turma da esquerda não gosta de Bolsonaro porque ele encampa uma ideologia onde Deus governa o Brasil com influência cristã em todas as esferas. Isso é algo ruim para a ala progressista. A Folha de São Paulo também solta essa. Evangélicos negros dizem em manifesto que Bolsonaro usa a fé para preconceito. Documento lista prioridades e demanda para governantes, lideranças evangélicas, comunidade negra e eleitores brasileiros. É só dando porrada em Bolsonaro. Só que isso é uma matéria que eu deixei em aberto, que eu quero mostrar para vocês e a gente vê junto. Eu quero descer o mousezinho junto com vocês, sem pular nenhum parágrafo. Consórcio. Consórcio tá demais. Matéria da Folha de São Paulo, de ontem, publicada às 6 horas e 22 minutos. Optei pelo autoexílio, diz leitor sobre grupos de família no WhatsApp. Grupos de família... Grupo de família normalmente tem de tudo, né? Não tem de tudo. Não tem de tudo. Não na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, os entrevistados só corta pra esquerda. Aí fala o seguinte... Leitores da Folha relataram ter preferido sair dos grupos da família do WhatsApp para evitar desavenças. Aí pega o exemplo de um, ó. Optei pelo autoexílio. Não consigo não responder às mensagens absurdas que promovem o desconhecimento e ódio, afirmou o cientista político Lucas Pereira Rezende. O leitor da Folha de São Paulo é cientista político. Não dá para fazer como o Caetano e dizer, cara, você é muito burro. Quando a ignorância empoderada impede qualquer diálogo, o melhor é sair. Aí ele diz, ó. Eu preferi sair dos grupos familiares onde sei que haveria um problema. Permaneci apenas nos grupos familiares de trabalho, nos quais não cabia qualquer tipo de discussão política, disse o advogado Rubens Godoy Sampaio, 53 anos. Olha o melhor agora. No grupo do condomínio, os bolsonaristas desrespeitaram as regras. Então resolvi sair do grupo do condomínio. Aí você fala, tá, beleza. A matéria da Folha de São Paulo também deve ter algum relato de alguém que estava em um grupo de WhatsApp, que tinha um petista que não respeitava a regra, o cara quis sair, né? Os petistas incomodando no WhatsApp. Vamos continuar. O professor universitário Edilson Roberto, 55 anos de Campinas, descreveu um cenário de carnificina política generalizada nos grupos que envolvem seus mais de 50 primos e dos quais ele optou por não participar. Olha o que ele diz. Tenho a felicidade de não ter nenhum bolsomínio no núcleo familiar próximo. Mais um relato contra Bolsonaro, que vai de mãe, irmãos, até cunhados e sobrinhos. Aí vamos agora, o próximo relato. Esse aqui não deve falar de Bolsonaro, né? O gerente comercial, Valdir Barbosa, 51 anos, diz que participava de 2 grupos da família. Na família de minha mãe, eu pedi para sair. Não tinha regras. Era briga o dia todo. Da família de sua esposa, a regra de que tratasse de política em conversas privadas foi desrespeitada. Tinha umas brigas também. Aí diz, no caso da estudante Isabelle, os familiares não impuseram regras, mas tacitamente ignoram conteúdo desinformativo que seja compartilhado pelos demais. Você fala, pô, vai falar de fake news. Vai falar das fake news da esquerda? Será? A maior parte das postagens possui teor político. Há 2 ou 3 pessoas que costumam publicar mensagens amplamente encaminhadas, que disseminam fake news e têm o objetivo de vangloriar o governo atual. Rapaz, só tem apoiador de Bolsonaro fazendo coisa errada. Em todos os grupos. É brincadeira isso. Os apoiadores de Bolsonaro eles não podem fazer parte de grupos. Eles não são seres civilizados. É o que a matéria da Folha de São Paulo está chegando à conclusão. Me leva à conclusão no final do dia. Aí você vê, vamos terminar. Interessante, né? Ó, a imagem ao longo da matéria, né? A imagem número 1 já.
apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula após o encerramento da votação. Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições de 2022, né? Fazendo L. Até isso é... Aí apareceu da esquerda, né? Mas fazendo L. O engenheiro civil Edson Barbosa de Araújo, 68 anos, do Recife, foi exceção entre os eleitores da Folha. Opa! Uma exceção, gente! Uma exceção. Um cara que não tem problemas de convivência no grupo de WhatsApp. Por quê? Não há problemas porque existe um alinhamento de visão política. A esquerda, quero deixar claro, entre os membros da minha família. Só existe harmonia quando todos são de esquerda. E essa é uma matéria do jornalismo imparcial. Aqui tem a isonomia. A isonomia que não existe na Jovem Pan. Esse é o final do segundo turno. Esse é o retrato do segundo turno das eleições brasileiras. Mas vamos continuar que tem mais coisa, falando de pesquisas. Saiu uma notícia na Veja que a forma como narra, né? Pega aí um leitor desprevenido, o cara pode até achar que é alguma coisa ruim, mas uma notícia interessante. Lula ganhou em metade dos municípios visitados por Bolsonaro no segundo turno. Aí a matéria fala, ó, o itinerário de viagens do candidato mostra uma mudança de estratégia. Desta vez, Bolsonaro foi atrás dos redutos eleitorais dos oponentes. A gente já tinha falado sobre isso. Bolsonaro, ao invés de ficar jogando na retranca, tentar segurar a vantagem, né? Porque Bolsonaro estava atrás no primeiro turno, ele foi em locais onde ele não performou bem no primeiro turno. Depois disso, a campanha, porém, se concentrou no Sudeste. Bolsonaro passou pela região em 21 dos 25 dias que esteve em campanha após o primeiro turno, só na capital paulista, onde Lula fez cerca de 700 mil votos a mais. O candidato à reeleição cumpriu a agenda em 7 datas e passou 4 dias consecutivos em São Paulo. A gente tinha comentado isso no dia 23 de manhã. Bolsonaro investe em destinos em que perdeu no primeiro turno, enquanto Lula visita cidades em que foi vitorioso. A oposição jogando na retranca. Retranca. Aí tem, né? Aí tem. Não acho que o segundo turno, assim... O processo, né, de você conquistar um voto, você virar um voto, ele não acontece num estalar de dedos. É uma construção, vários eventos, o cara vai vendo uma coisa, outra coisa, o cara tá meio balançado, vê o debate, acaba se decidindo, vê uns recortes, acaba se decidindo, vê a parada do meio, eita, pô, não gostei, hein? Não dá pra negar. Ao longo deste segundo turno, a campanha de Bolsonaro foi muito mais estratégica e muito mais volumosa, trabalhou melhor ao longo das 4 semanas do que a campanha do adversário. A gente vai saber o resultado de tudo isso. Tem alguns institutos que estão soltando alguns números. Se o Instituto Veritas estiver correto, Bolsonaro vencerá. Mais uma pesquisa coloca Bolsonaro na frente, 51,5%, Lula com 48,5%. No dia de ontem, também tivemos mais uma pesquisa da Modal Mais Futura, onde Bolsonaro tem 50,3%, o Lula 49,7%. Essa pesquisa está bem próxima aos números, como foi a última Paraná Pesquisas, um candidato com 50,2%, o outro com 49,8%. Haja coração, viu? Mas, nossa senhora, quando começar aquela contagem... Eu espero ter unha para roer. E aí, ontem também saiu mais uma Paraná Pesquisas sobre o estado de São Paulo. Pesquisa aponta larga vantagem de Tarcísio sobre Haddad. 58,6 contra 41,4. A margem de erro de 2,4 pontos. A vantagem espelha a diferença registrada no estado a favor de Bolsonaro. Segundo o Instituto, Bolsonaro teria 57,3 contra 42,7 do petista. Se espera uma vitória considerável de Bolsonaro no estado de São Paulo, que é bem importante, maior colégio eleitoral do país. E aqui fazendo um gancho já para a gente começar a mudar de tema de novo e falar de alguns assuntos que já tem até a ver com 2023. Ontem eu me deparei com isso daqui, ó. Enquanto Bolsonaro ele recebe apoio do agronegócio, dos fazendeiros, dos produtores, o Haddad recebe o apoio dos pesquisadores. Não é o fazendeiro, não é o cara que tá com a mão na massa, na terra, na verdade, né? Não tá dando inchada de manhã, não.
é o pesquisador da USP, em encontro com Faria Lima progressista. Olha como as campanhas são assim, as propostas são totalmente diferentes umas das outras. Aí o Estadão diz, ó, o agronegócio e a rejeição a Lula é um repúdio que não se restringe aos grandes fazendeiros, se espraiou também pelos que atuam na agricultura familiar. Mas os pesquisadores, a intelectualidade do agronegócio tá com a Haddad. Tá com a Haddad. É sempre, as elites, né, sempre estão com a turma da esquerda. É porque as elites são iluministas, sabem de tudo e todos. Essa é a batalha que acontece no Brasil no dia de hoje. E vamos continuar falando um pouco mais sobre a esquerda. Vamos ter eleição. Era para ter colocado aqui que envolve até o MST. Mas vamos começar por aqui. Tô eu dando uma lida ontem no Globo, como de costume, e me deparo com essa notícia. Missão de eurodeputados chega ao Brasil para apoiar democracia. Menos mal, o Globo botou entre aspas, né? Mas acho que aspas que é para replicar a fala do pessoal. Aí você vê, representando cerca de 300 membros, aí você pensa, não, pô, o parlamento, os eurodeputados, né, deve ter turma conservadora, de direita, sei lá, liberal, libertária, anarcocapitalista, sei lá. Mas algum espectro da direita, né? Porque, pô, a gente tá falando, a Europa tem. Na Europa tem algumas pessoas de direita. Não. As pessoas que vieram da Europa, né, acompanhar as nossas eleições para apoiar a democracia é da turma socialista, os verdes, de esquerda e independentes, que também são de esquerda. Ou seja, só a extrema esquerda veio acompanhar as eleições. Você vai ver, por exemplo, o que é um dos independentes. Até mostra aqui embaixo. Ó. Afirma o espanhol Miguel Urbán, dos anticapitalistas. Anticapitalistas. Só nada. Aí, né, desse parlamento europeu, 7 eurodeputados chegaram nessa sexta ao Brasil para acompanhar o segundo turno das eleições brasileiras, porque, em palavras da socialista portuguesa Isabel Santos, o Brasil é a quarta democracia do mundo. O que acontecer no Brasil terá impacto global. O anticapitalista diz, ó, viemos apoiar a democracia? Esse é o grande acordo. O governo Bolsonaro inaugurou a Internacional Reacionária na América Latina e sua eventual derrota seria a eventual derrota desse movimento. Bolsonaro realmente é um grande líder de direita na América Latina, isso é inegável. Na visão da francesa Leila Chaibi, essa é uma missão de solidariedade com o povo brasileiro. Ai, meu Deus. Aí quem também chegou para acompanhar? Michele Rivasi. Eu falei, rapaz, mais uma vez a Rivasi por aqui. Aí você vê a isonomia da eleição. Como tudo é equilibrado. Em 30 de março, a gente comentava. PT quer que europeus monitorem as eleições brasileiras em outubro. Seu pedido é uma ordem. A turma chegou. Esse evento aqui aconteceu na UERJ. Contou com a presença do Zapatero, que era ex-primeiro-ministro lá da Espanha, né? Ex-premier espanhol. E foi um encontro do Grupo de Puebla. Nome bonitinho pro Foro de São Paulo. E a Michelle Rivasi, que ela voltou, não é a primeira vez que ela pisa no país. Matéria do Estadão de 15 de julho. Deputados europeus se reúnem com centrais sindicais. Quem tá ali, ó? Michelle Rivasi. Não é Michelle, é Michele. 3 membros do Parlamento Europeu. Atuam nas comissões de meio ambiente e agricultura. O agro. Deve ser por isso que o agro apoia Bolsonaro, né? Aqui é só o print que eu bati de vídeos antigos, né? Que a gente já comentou isso aqui diversas vezes. E as pessoas parecem que não enxergam o que está acontecendo. Qual é o candidato pró-Brasil e qual é o candidato pró-multilateralismo? Aí veja só, a gente vai falar de multilateralismo, mas antes, o inusitado encontro do líder do MST com um economista liberal dos Estados Unidos. Liberal nos Estados Unidos é esquerda, é progressista. Aí o João Pedro Stedley se encontrou com um economista liberal, o Jeffrey Sachs.
Ambos estavam em Roma para participar da Conferência Internacional pela Paz. Evento religioso foi encerrado pelo Papa Francisco. Juntos, Stedley e o economista posaram para a foto fazendo L, alusão a Lula, que disputa a presidência. O economista, que é diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia, manifestou apoio ao petista. Ambos participaram de palestras do evento. O Stedley, do MST, falou sobre meio ambiente e o Sachs sobre multilateralismo para construir a paz. É impressão minha, ou ao longo da campanha, o Lula ele pontuou o conflito que está acontecendo na Europa. Ele falou que a gente precisava de rediscutir o papel da ONU para evitar que problemas acontecessem, etc. Fica parecendo, né? Discutir o papel da ONU para evitar conflitos. Realmente, né? O multilateralismo para construir a paz. Você vê como um discurso se encaixa, né? Realmente faz todo sentido. Esse grande economista está fazendo L. Todo sentido. E olha só. Com Lula ou Bolsonaro, clima deve pautar a agenda internacional. Clima mesmo, meio ambiente, né? O calor. De qualquer forma, a matéria diz, né, perguntando assim, não, se o Lula ganhar, a gente não sabe se ele vai para o COP27, vai ter o COP27 agora no Egito, né? Estão cogitando, sabe, se quem que vai, porque ele não é presidente ainda, só se surgir meio que um convite oficial, mas, independente, mesmo que o Lula não vá, vai até Sharm el-Sheikh, a ex-ministra do Meio Ambiente de governos do PT, a Isabela Teixeira, co-chefe do painel internacional de recursos naturais da ONU. Você vê, uma ex-ministra, essa época que o Brasil não era par internacional, ex-ministra do Meio Ambiente de esquerda que hoje senta na ONU, irmão. Senta na ONU, o maior organismo multilateral do planeta. Se vencer a eleição, o Lula deve buscar uma rápida retomada do diálogo com países da região, América Latina, com a ideia consolidada na agenda do Celso Amorim de reativar a União de Nações Sul-Americanas, o Unasul. Mais multilateralismo, né? Integração da América Latina. Esses países, Argentina, Chile, Colômbia, México, ocupam o espaço central. Diz até que o Alberto Fernandes poderia ver o Brasil imediatamente após a eleição. Com Lula, o Brasil poderia propor a rápida incorporação plena da Bolívia ao Mercosul. Bolívia. Processo atualmente em banho-maria pelas divergências entre os governos brasileiro e boliviano. Com o Bolsonaro, nada vai mudar. Nada. Se o ex-presidente vencer, olha agora. O Brasil retomará o diálogo com o governo venezuelano de Nicolás Maduro e enviará o embaixador a Caracas. Com Bolsonaro, não. Bolsonaro não tem conversa com o ditador Nicolás Maduro. Não tem conversa. Para Matias Alencastro, um cientista político e pesquisador do SEBRAP, próximo do Haddad, com Lula, o Brasil deve abraçar o multilateralismo. E com 3 elementos estruturantes, né? Como é que o Brasil vai abraçar o multilateralismo? Primeiro, o elemento democrático. A democracia, irmão. A frente ampla é a maior representação da democracia que existe. Então, primeiro o abraço da democracia, depois o abraço do clima, agenda verde, como elemento comum em todos os diálogos. Vocês viram que aí, entre 2020 e 2021, Bolsonaro discordou de diversas coisas da OMS, da ONU, fala que o Brasil vive a situação diferente e que a gente devia tomar uma abordagem pensando no Brasil. E na hora da competição, entre grandes potências, assumindo a dianteira, né, o último abraço multilateralista, reativando a integração na América Latina. Sobre essa questão que envolve clima, isso aqui aconteceu esses dias. Foi aprovado na Câmara, mas ainda desculpa, não foi aprovado na Câmara. Passou na CCJ e ainda tem que passar pelas outras. Senão, o espaço na CCJ está pronto para ir até para o plenário, para ser discutida e ver se o tema avança ou não. Veja só, o Alessandro Molon, graças a Deus não foi eleito, fala o seguinte, que a CCJ da Câmara acaba de aprovar a admissibilidade da PEC da emergência climática, que inclui a segurança climática como direito fundamental.
De nossa coautoria com o Rodrigo Agostinho, a proposta aguarda a criação da comissão especial. Lutaremos para que seja feita. Então, dependendo da comissão especial, para ser aprovado, para poder ir a plenário para a votação, 308 votos. Tá essa turma toda junta. Ambientalistas, etc. O Estadão ele soltou uma nota sobre isso. Tava até guardado aí outro dia. Tava falando, não, quando tiver um momento melhor, a gente coloca aqui para encaixar em vídeo. Segurança climática, direito fundamental. A CCJ aprovou a PEC, né, 37/2021, que eleva a segurança climática, a condição de direito fundamental dos cidadãos, a ser assegurado pela Constituição. Trata-se do primeiro mais importantíssimo passo dado pelo Congresso para aproximar o país dos países civilizados. Se você é contra isso, você não é uma pessoa civilizada. Você não pode ser contra isso. Ou seja, das nações que, por não negarem as pesquisas científicas, adotaram o combate às mudanças climáticas como uma das pautas prioritárias da agenda global. De acordo com o texto aprovado pela CCJ, insere a garantia da segurança climática aos brasileiros em 3 artigos da Constituição. A proposta altera o caput do artigo 5, incluindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a segurança climática no rol dos direitos fundamentais. 2. Ao lado do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à prosperidade. Tu consegue entender o problema disso? A gente não costuma falar que o teu direito acaba quando começa o direito do outro? Você pode atentar contra a vida de outra pessoa? Não pode. Você não pode atentar contra a vida, pelo amor de Deus. Você também não vai poder atentar contra a segurança climática de outra pessoa. Você não pode. O que é que isso significa? Rapaz, eu não sei. Depende da criatividade. Vou dar um relato que não é estatal. Não existe uma lei, não tem nenhum problema. Mas só uma coisa que eu ouvi de um amigo meu. Aqui na Austrália eu conheci um menino do Rio Grande do Sul. A gente morou junto um período. Depois ele voltou pro Brasil. Depois ele saiu do Brasil, casou. Ele é da área de TI. Ele tá morando na Alemanha hoje em dia. Ele falou que ele foi fazer um churrasco, como todo bom gaúcho. E aí ligou o carvão, etc. A vizinha olhou pelo muro e reclamou com ele. Ele ficou assim, pô, porque ela tá reclamando, etc. Ele tava sem entender. Ela tava reclamando. Ele pensou que era por causa do cheiro. Não. Por causa da fumaça. Como assim ele tá fazendo um churrasco com carvão? Queimando. É combustível fóssil, não pode. De jeito nenhum. Então assim, aconteceu alguma coisa com ele, nada. Só a reclamação da vizinha. Então é algo muito complicado. Assim, não, segurança climática tá o mesmo nível do direito à vida. Então assim, é muito complicado, né? Às vezes o cara faz uma coisa e fala, e aqui você não pode fazer, porque isso aqui vai atentar contra a segurança climática do seu vizinho. Ou não, a sua fazenda está impactando, a sua obra, a sua construção, a sua indústria. Realmente é uma coisa que eu acho que tem que ser bem explicada, o que seria essa segurança. No artigo 170 é acrescido o artigo 10 para fixar a manutenção da segurança climática com garantia de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, como um dos princípios da ordem econômica e financeira nacional. Não vai faltar dinheiro para isso. Tradução, né, para entender de forma bem clara. Ontem, ao longo do debate, por algumas vezes apareceu um comercial de uma empresa. Começa com letra A, termina com par. E a gente já comentou sobre essa empresa em vídeo. É uma das primeiras empresas aí do Brasil que já tem tudo bonitinho, um aplicativo para o varejo, ou seja, para o cidadão comum, baixar no seu celular para fazer compensação de carbono. Tava dando play ao longo do debate de ontem. A PEC 37 acrescenta o inciso 8 no parágrafo 1º do artigo 225 para estabelecer expressamente a obrigação, ou seja, forma obrigatória, da administração pública de adotar ações de mitigação das mudanças climáticas e adaptação a seus efeitos adversos, com vistas a assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é que isso significa? Eu não sei. Não sei. Não faço ideia. Sei lá, vamos pensar o seguinte, a gente sabe como obra governamental às vezes é um problema. Vamos falar que, sei lá, tem uma lagoa que precisa ser preservada, etc. Tem preservações e mais preservações, né? Às vezes o pessoal fala o seguinte, não, vamos preservar logo, essa é fácil. Vamos falar o seguinte, se percebe, chega-se a uma conclusão que se naquela cidade tiver um rio cortando a cidade, a gente vai salvar o clima daquela cidade.
Logo, vamos fazer uma transposição de um rio para a cidade X. Transposição. Já pensou fazer uma transposição de um rio? É uma obra grande, né? E se for necessário para isso acontecer? Eles vão fazer isso? Não. Eu estou dando um exemplo como são termos genéricos que podem dar espaço para tanta coisa rolar. O avanço da tramitação premia a resiliente mobilização de organizações da sociedade civil ao longo de muitos anos. Isso daqui não avançou aleatoriamente. Essas ONGs, esses institutos, esses especialistas, eles estão tentando avançar com essa pauta, ó. Uma cara. À direita ainda falta isso. Esses grupos um pouco mais organizados. E aí, por fim, a aprovação dessa PEC traz fundamentação muito importante para as demandas judiciais e extrajudiciais. A justiça vai começar a poder decidir sobre alguns temas baseados nisso daqui, sobre o direito climático. Quem diz é o cara do Observatório do Clima. Pesquisa qual é o candidato que essa turma está apoiando. Este é o mesmo entendimento de Maurício Guetta, consultor jurídico do ISA. Pesquisa qual candidato esse cara está apoiando, esse instituto está apoiando, de forma aberta, declarada. Pesquisa se esse ISA, em alguns anos atrás, recebeu até um patrocínio de algum órgão multilateral bem grande, lá na Europa. A proposta dá para ser aprovada em plenário por 3/5 dos deputados e 2/3 dos senadores, em 2 turnos de votação em cada casa legislativa. E essas aí são as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar nos próximos tempos, próximos meses, independente de quem vencer. A coisa passou na CCJ com esses votos aqui, que estão em verde. Tabata Amaral, Kim Kataguiri, do MBL, Zé Neto do PT, lá da Bahia, de minha cidade, Feira de Santana. Meu Deus do céu. E aí você pensa, pô, e os governistas? E os governistas? Em derrota do governo Bolsonaro, a CCJ da Câmara aprova a segurança climática como direito fundamental do brasileiro. O projeto foi aprovado contra a vontade do governo Jair Bolsonaro, que tentou retirá-lo de pauta 2 vezes nessa terça-feira, mas perdeu na votação dos requerimentos. Governo e PL foram os únicos a orientarem contra a proposta, mas deputados da base governista, como União, Republicanos e PTB, votaram pela rejeição. A oposição e o PSD votaram a favor. Então, assim, a gente tem muitas pautas aí que serão discutidas. Amanhã é o dia que a gente vai saber qual caminho o povo brasileiro vai optar. E eu só peço uma coisa. Até amanhã, até o fim do dia, convertendo cada voto. E aí vamos ver qual foi o resultado, né? Não dá pra falar que o Jair tá fraco. Não dá pra aceitar esse discurso derrotista que a imprensa tentou colocar, por diversas razões. Agora, pra gente saber mesmo, só amanhã. Só amanhã. Ai, meu coração, viu? Não é que eu tô ansioso. E cansado, viu? Mas, nossa senhora. Ontem teve pânico, dormi pouco hoje. Já acordei, já foi debate, um monte de coisa. E é isso, né? Essa eleição foi a coisa mais emocionante que a gente teve, foi essa eleição agora em segundo turno. E é isso. Fico por aqui. Lembra aí daquela curtida compartilhada. Vamos com tudo. 22 e confirma, né? Não tem outra opção. É Bolsonaro até o fim. E vamos que vamos. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. E com fé em Deus, vejo vocês amanhã de manhã. Falou, galera. Fui!